Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Sede do 1º RPMON, Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar de Santa Maria, é reinaugurada. Judoca Maria Portela visitou pela primeira vez o projeto social Mãos Dadas, depois de participar da Olimpíada de Tóquio. Veja também, Polícia Civil conclui o inquérito de uma tentativa de assalto na residência de um empresário em Santa Maria. Entre os suspeitos está o filho da vítima. E ainda, a partir de setembro, o Ministério da Saúde começa a distribuir vacinas contra a Covid-19 para doses de reforço. Estes e outros assuntos no JD em 15 segundos. Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. A sede do 1º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar de Santa Maria foi reinaugurada na manhã de quarta-feira. O local passou por reformas após ser destelhado em 2017. A solenidade de reinauguração da sede do 1º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar de Santa Maria aconteceu na manhã desta quarta-feira. O prédio da Rua Pinto Bandeira volta a abrigar o comando da corporação. É uma satisfação não só para a Brigada Militar, mas certamente para a comunidade de Santa Maria, que tem à sua disposição de novo essa grande estrutura em benefício da própria população. As reformas que foram feitas aqui nesse aquartelamento foram prioritariamente para oferecer segurança e melhores condições de trabalho aos brigadianos, a fim de que eles, nessa condição, da mesma forma, entregassem a melhor qualidade ao serviço que eles prestam às ruas. Acredito que Santa Maria, a comunidade de Santa Maria, os policiais militares, todos estão de parabéns por essa conquista. O prédio histórico, construído em 1940, foi interditado em 2017, quando foi destelhado em um vendaval. Esta foi a primeira grande reforma em seus 81 anos. Quando você faz uma obra em um prédio público, os recursos são sempre escassos, porque os recursos públicos eles são direcionados numa maneira geral para a nossa atividade fim, ou seja, para o nosso policiamento extensivo. Então, as reformas de prédios são situações sempre que despendem muita energia para conseguirmos recursos para conseguir concluir a obra. E aqui no Regimento de Santa Maria não foi diferente. Foi uma obra com valor aproximado de R$2 milhões na sua reforma, do telhado ao solo lá embaixo, todo o prédio sofreu reformas. Então é uma obra que foi bastante suada para ser concluída. Então é importante esse momento de reinauguração da obra, porque traz toda uma história atrelada a esse prédio para o povo de Santa Maria e para a Brigada Militar como um todo. A reforma preservou o prédio histórico, que é tombado pelo patrimônio público. Parte da verba foi adquirida pelo Conselho Pró Segurança Pública, o CONSEPRO. E neste 25 de agosto é comemorado o Dia do Soldado. Para celebrar a data, o Centro de Adestramento Sul reuniu militares da Ativa e da Reserva. O Exército celebrou nesta quarta-feira o Dia do Soldado. Em cerimônia no Centro de Adestramento Sul, o CEASUL, a 3ª Divisão do Exército reuniu militares da Ativa e da Reserva, em formatura que também abordou o sentido amplo da palavra soldado. Há 4 anos, Matheus Rangel Gassin é soldado do efetivo profissional na Companhia de Comando da 3ª DE e pretende seguir carreira militar, assim como outros familiares. Na parte da família, impacta bastante, né? Eu venho numa família já
de linhagem desde do pai dos meus irmãos. Meu pai é capitão ainda do Exército, meus irmãos serviram na base aérea, no Exército, como soldados. Então é uma grande honra seguir essa linhagem aí dessa família. Eu vou ainda prestar concurso da Escola de Sargentos das Armas, Escola de Sargentos da Aeronáutica também. Então eu prefiro seguir essa carreira também, porque dá uma estabilidade boa, dá um plano de carreira muito bom aí na parte militar. A Polícia Civil concluiu na última sexta-feira o inquérito policial de uma tentativa de assalto na residência de um empresário na rua Floriano Peixoto, no centro de Santa Maria, na tarde de 21 de julho. 7 pessoas foram indiciadas pela tentativa de assalto à residência de um empresário em 21 de julho na rua Floriano Peixoto. Entre os suspeitos está o filho da vítima, de 37 anos, o qual, conforme apurou a investigação, teria ajudado no planejamento e logística do crime. Ele responde em liberdade. Outros 4 indivíduos que haviam sido presos no dia da ação e 2 detentos da penitenciária modulada de Montenegro também foram indiciados. De acordo com a Polícia Civil, o filho da vítima teria uma dívida de drogas com um dos detentos, mas não se sabe de quem teria partido a ideia de assaltar a residência. 2 adolescentes de 15 e 17 anos também estariam envolvidas na ação criminosa. Conforme a Polícia Civil, no domingo que antecedeu o crime, dia 18 de julho, 4 criminosos teriam vindo da região metropolitana para Santa Maria. Até o dia do assalto, teria sido o filho do empresário que guardou o veículo, um Ford Ka, que era furtado e tinha as placas clonadas. As 2 adolescentes teriam dado apoio logístico ao grupo e fornecido as armas. No dia da ação, o homem teria entregue o carro aos assaltantes e ido até a casa do pai com o pretexto de fazer uma visita na hora do almoço. Ao ir embora, o suspeito teria deixado a porta aberta para facilitar a entrada dos criminosos. O setor da inteligência do órgão policial já estava monitorando o possível assalto e, no momento em que o grupo chegava na casa, foi interceptado pelos policiais. E seguimos com informações da área policial. Nós vamos conferir o boletim do BEI com a repórter Laís Lacerda. Olá, vamos agora aos destaques da área da segurança pública de bei.net.br. Uma ação conjunta entre a Prefeitura de Santa Maria e órgãos de segurança localizou 74 veículos em 2 desmanches clandestinos e em situação irregular no município. A 99ª Operação da Força Tarefa Desmanches reuniu a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Estadual e o Departamento Estadual de Trânsito. Na estrada Picada dos Bastos, distrito de Boca do Monte, foram encontrados 17 veículos. O dono do local foi notificado por não ter alvará de localização para depósito de veículos. Outros 57 veículos, entre carros e carroças, foram encontrados em um terreno que fica entre os bairros Nova Santa Marta e Agroindustrial. O responsável pelo desmanche foi notificado e teve a prisão decretada por fazer ligação clandestina de energia elétrica. Ele foi conduzido à delegacia, onde pagou fiança e foi liberado. Um jovem de 21 anos foi preso por tráfico de drogas em Cacequi. O caso aconteceu durante uma ação conjunta da Polícia Civil e da Brigada Militar em cumprimento de um mandado de prisão preventiva. De acordo com a Polícia Civil, uma investigação fruto de diversas abordagens da Brigada Militar a usuários de drogas teria confirmado que o suspeito comercializava entorpecentes na casa. O jovem foi levado à delegacia de polícia e após ao presídio estadual de Cacequi. Também em bei.net.br a gente traz informações sobre o indiciamento de 7 pessoas suspeitas de estarem envolvidas em uma tentativa de assalto no centro de Santa Maria em 21 de julho. O filho da vítima está sendo investigado também pela Polícia Civil. Ele teria ajudado no planejamento e na logística do crime. Esses foram os principais destaques desta quarta-feira da área da segurança pública de bei.net.br. Para acompanhar essas e outras notícias, você também pode acessar as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. Até mais! Ok.
E nesta quarta-feira, pessoas com 18 anos ou mais tiveram uma nova chance de se imunizar contra a Covid-19. Esta foi a segunda ação voltada à faixa etária realizada em Santa Maria e a primeira de 3 programadas para ocorrer ainda nesta semana. As doses da vacina estavam disponíveis em todas as 21 unidades de estratégia de saúde da família. Mesmo com chuva, o movimento foi intenso na maior parte dos locais. Antes mesmo do começo da vacinação, uma fila já se formava no posto de saúde da Urlândia. De acordo com a prefeitura, 3.900 doses de vacina foram disponibilizadas. Na parte da tarde, pessoas que estavam com a segunda dose da vacina Oxford ou Coronavac em atraso puderam procurar pelos imunizantes em 6 unidades de saúde para colocar o esquema vacinal em dia. A prefeitura estima que cerca de 2.000 pessoas ainda não completaram o ciclo em Santa Maria. E nesta quinta-feira de manhã, a campanha de vacinação contra a Covid-19 vai ser para pessoas com 18 anos ou mais que ainda não tomaram a primeira dose. Para este público, o local é a unidade móvel da Secretaria de Saúde, que vai estar na rua Luiz Castanha, no bairro Quilômetro 3. Na quinta-feira de tarde, a aplicação de primeira dose segue para adolescentes com comorbidades, gestantes, puérperas e lactantes. Os locais para essas pessoas são a Unidade Básica de Saúde Valdir Moza 4 e as Estratégias Saúde da Família São João e São José. Ainda durante a tarde, das 2 às 4, tem segunda dose para pessoas com síndrome de Down, com deficiência permanente e pessoas com comorbidades, que receberam a primeira dose no dia 1º de junho. Nestes casos, a ação acontece na APAI, na Escola Antônio Francisco Lisboa e na Associação Colibri. E a partir da segunda quinzena de setembro, o Ministério da Saúde começa a distribuir vacinas contra a Covid-19 para doses de reforço e reduzir o intervalo entre as doses da Pfizer e da AstraZeneca. A ação vai ser destinada a todos os indivíduos imunossuprimidos após 28 dias da segunda dose e para pessoas acima de 70 anos vacinadas há 6 meses. A imunização deve ser feita preferencialmente com uma dose da Pfizer ou de maneira alternativa com a vacina da Janssen ou da AstraZeneca. Também a partir do próximo mês, o intervalo entre as doses da Pfizer e da AstraZeneca vai passar de 12 para 8 semanas para toda a população. E veja em instantes, ao vivo, o comentário do colunista Denis Olim. E ainda na edição de hoje, moradores do bairro Carolina, na região norte de Santa Maria, estão preocupados com a situação de uma ponte sobre o Arroio Cadena. Nós vamos agora para o intervalo aqui no JD com imagens ao vivo do centro de Santa Maria, bem na esquina da rua Acampamento, com Alberto Pasqualini, agora que são 6h24, ainda chove em Santa Maria. Nós vamos então ao intervalo e em seguida a gente volta. Bom dia, Santa Maria. Bom dia, coração do Rio Grande. Começa agora o programa especial de lançamento da CDN, Central Diário de Notícias 93.5. A CDN traz as ondas do seu rádio 24 horas de jornalismo de segunda a domingo. Com muita informação de credibilidade, repercussão e análise. Interatividade e participação do ouvinte. A CDN traz a Santa Maria o jornalismo que a cidade precisa e merece. São 21 programas de segunda a domingo, 30 apresentadores. E uma programação que começa no primeiro minuto do dia. Bom dia! Está começando agora a primeira das 3 edições do Madrugada CDN. Estamos na companhia dos principais fatos que movimentaram a cidade e região. Agradecemos o colega Rogério Kerber pela companhia qualificada na madrugada. E começamos agora o programa Agro em Pauta, a agenda do campo e do agronegócio aqui na sua rádio CDN. Central Diário de Notícias 93.5, na sequência da nossa programação,
O Primeira Hora vai com você até às 7 da manhã, com o jornalismo que pulsa no amanhecer da CDN, até a chegada desses dois colegas que são referências no rádio jornalismo de Santa Maria. Bom dia, cidade. Bom dia, Alexandre. Eu sou a jornalista Viviana Fronza e tenho o maior prazer em fazer parte dessa equipe que vai trazer muito jornalismo de qualidade para Santa Maria. Bom dia, cidade. Bom dia, Viviana. Muita emoção em fazer parte deste grande projeto que é a CDN. Nós vamos juntos até às 9h30, com muita informação para começar bem o dia. E agora vamos conhecer um pouco mais de uma realidade de Santa Maria que precisa e deve mudar. É com você, Maurício. O programa Bem nos Bairros vai trazer as reivindicações da sua comunidade. Não dá mais para aceitar problemas como esse sem discutir soluções. Começa agora o F5, atualização e debate sobre os principais fatos do dia. Realmente, Santa Maria precisa discutir essa problemática. E é urgente. Então vamos com a notícia direto ao ponto. E começa agora, às 11 horas, a primeira das 3 edições do nosso programa Central CDN. Lembrando que nós voltamos a nos encontrar às 5 horas da tarde com muito jornalismo de credibilidade. E vamos começar todas as tardes com muito jogo de cintura, hein? Somos 5 mulheres que não se apertam para falar de qualquer assunto. E sempre com posições firmes e uma pitada de bom humor. É o papo corajoso e sem freio das amigas. É todo dia, de segunda a sexta. Com credibilidade e relevância nas pautas, começa agora o CDN Entrevista. Das 2 às 4 da tarde, com os nossos convidados e muita análise dos principais fatos do dia e da semana. Porque qualidade na repercussão dos acontecimentos está no nosso DNA. DNA este que virou até nome de programa. O programa da identidade da nossa gente aqui na CDN. Central Diário de Notícias 93.5 apresenta agora o programa Central do Esporte. De segunda a sexta à noite e também com 4 edições aos fins de semana. Também ao vivo, a Central de Esportes tem 4 edições no final de semana, 2 no sábado e 2 no domingo. E chegamos ao final do seu dia, com a 3ª edição do Central CDN. Com muita diversidade de temas, sempre com a credibilidade que nos identifica. Rádio CDN, Central Diário de Notícias, 24 horas ao lado da comunidade. E a judoca Maria Portela visitou pela primeira vez o projeto social Mãos Dadas depois de participar da Olimpíada. Foi através desse projeto, aqui de Santa Maria, que ela foi revelada para o esporte. Veja agora como foi esse encontro com as crianças. O olhar de todas essas crianças estava fixo em uma pessoa. Algumas nem piscavam para não perder nenhum segundo. Pela primeira vez, elas estavam vendo de perto aquela que é um de seus maiores exemplos, a judoca Maria Portela. Eu me lembro que quando eu era criança, o que me chamava a atenção era a sensei Aglaia me falar que ela tinha 15 anos de judô. Caraca, eu pensava, meu Deus, tudo isso, eu um dia quero ter tudo isso de judô. E hoje eu tô aqui, tenho 13 anos de seleção, né? Então, caramba... isso é muito gigante, não tem como não me emocionar, é a minha casa, eu comecei aqui. Desta vez, as crianças do projeto de judô Mãos Dadas não se reuniram no tatame para treinar, mas sim para ouvir as histórias de Maria Portela, a atleta olímpica que tanto as inspira. Mesmo sem a medalha, para as crianças a trajetória de Maria Portela é definida por uma palavra. Perfeita. Ah, é? Tu quer ser que nem ela um dia? Sim. Antônia viveu um momento especial. Recebeu de Maria Portela uma faixa branca e um autógrafo. Retribuiu entregando um desenho. Ela já treina judô há 3 anos. Muito focada, muito determinada. Ela adora. Ela fala que ela vai ser Antônia Portela. Aglaia Pavani, a primeira treinadora de Maria, foi quem organizou a recepção. O projeto revelou Maria Portela como atleta olímpica e já fez a diferença na vida de muitas crianças. Sempre ver a Maria, para mim, é uma grande emoção. Ela se designar, tá aqui onde tudo começou, nessa casa,
quando ela era pequenininha, e me traz muito boa lembrança do começo de uma trajetória. Pela primeira vez desde os Jogos Olímpicos, Maria vestiu novamente um kimono. Ela fez questão de brincar de judô com a criançada e até deixou que os atletas mirins aplicassem alguns ipons. Me deram cansaço, a fila estava gigante. Mas foi legal, porque mais para eles segurarem e me jogarem ali, sabe? Só para sentir. Mas me deram cansaço. Durante o encontro, as crianças entregaram para Maria Portela as cartinhas que escreveram para a judoca antes das Olimpíadas. Na época, o Diário convidou os integrantes do projeto e a treinadora Aglaia para desejarem boa sorte à atleta. Como não foi possível entregar os recados antes do embarque para Tóquio, as crianças gravaram vídeos que emocionaram Maria. Começou aqui assim como eu. Você treinou com a Sensei Aglaia no projeto Mãos Dadas. E como eu, você é inspiração para todos e todas aqui. Então arrasa na Olimpíada. Estaremos torcendo. Agora, com as cartas em mãos, ela mais uma vez ficou tocada com o carinho dos pequenos. Foi emocionante, né? Eu não consegui me conter, até porque eu tinha uma vontade muito grande de estar aqui com a minha medalha, né? Para que isso fosse mais forte ainda, né? Na memória deles. Maria Portela também visitou o Diário na tarde desta quarta-feira. A judoca conheceu os estúdios da nova rádio, a CDN, e participou ao vivo do programa direto da redação da TV Diário. Maria também recebeu de presente um quadro em homenagem às suas 3 disputas olímpicas. Para realizar grandes investimentos, a Prefeitura precisou obter empréstimos para garantir as obras. Até 2028, o município vai ter que pagar essas dívidas junto aos financiadores. Mais informações com o repórter Maurício Araújo. Até o final deste ano, a Prefeitura de Santa Maria pagará 11 milhões em empréstimos obtidos ao longo dos últimos 10 anos. O primeiro empréstimo aconteceu ainda no começo dos anos 2000, nas gestões do prefeito Valdeci Oliveira e, posteriormente, de César Schirmer. O valor deste empréstimo foi de 400 milhões e ele vai ser pago até o ano de 2026. O segundo empréstimo foi obtido pelo prefeito Jorge Pozobon em 2019. Ele conseguiu, junto ao Finisa, obter 28 milhões de reais para as obras de pavimentação. Este valor vai ser pago até o ano de 2028. Estes valores foram obtidos em obras, muitas delas vistas até hoje, como a duplicação da Avenida Elvio Basso, a pavimentação e a recuperação da Avenida Presidente Vargas e Walter Jobim, além da compra de maquinários e da instalação de paradas de ônibus. Com a capacidade de endividamento positivo, o município não descarta contratar novos empréstimos. A Prefeitura de Santa Maria afirma que paga os empréstimos em dia e, por isso, não descarta a contratação de novos e maiores valores para investir em infraestrutura. E o colunista Denis Olim está ao vivo aqui no Jornal do Diário para o seu comentário. Boa noite, Denis. Boa noite, Vilcel. Boa noite a todos. Hoje eu trago uma boa notícia na área da economia, que é a geração de empregos e uma nova empresa aí que está investindo em Santa Maria. O Grupo Pegasus, que é lá de Lajeado, confirmou que vai inaugurar agora em setembro uma nova concessionária de veículos aqui na cidade, vai ser na Avenida João Luiz Pozobon. E com isso, o Grupo Pegasus, vai abrir uma concessionária da marca Caoa Chery. Então, são veículos produzidos todos no Brasil, não é mais veículo importado, o que acaba tendo preços relativamente competitivos, mais competitivos do que carros importados, e também tem garantia de até 5 anos. Há 10 vagas de emprego abertas que as pessoas ainda podem concorrer, e no diário de impresso desta quinta-feira eu trago os detalhes de onde as pessoas podem enviar os currículos, então ficar atentos aí quem quiser concorrer a vagas como assistente de vendas,
vendedor e também na área de oficina. Então, uma boa notícia aí nesse momento da pandemia, que mais empresas estão investindo, né, recursos consideráveis e se instalando aqui na cidade. Kellen e Vilcel. Tá bem, então, Denise Olim ao vivo, trazendo o seu comentário e as suas informações. Obrigada pela participação. E a seguir, quarta-feira de muita chuva em Santa Maria e também na região. Os detalhes na previsão do tempo. E ainda hoje, aqui no JD, vamos receber o pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Santa Maria, que esclarece dúvidas sobre o processo seletivo para ingressar na universidade. O JD faz um intervalo com imagens das câmeras do CIOSP. A gente acompanha ao vivo a Rua Floriano Peixoto com a Rua dos Andradas, agora que são 6h36. Nós voltamos em seguida. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. As lojas Beltrame completam 40 anos. De tijolo em tijolo, subimos em direção ao sucesso. Somos a maior loja de materiais de construção de Santa Maria e estamos entre as maiores do estado. Quando você escolhe nossos produtos, leva um pouquinho da gente para casa. Estamos presentes em tantos lares que nos sentimos parte da cidade. Há 40 anos concretizamos seus sonhos e você ajuda a construir nossas histórias. Venha conhecer o Cristo Rei, um projeto de conceito internacional na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos de 2 dormitórios, duplex e lojas. Paisagismo espetacular e um clube exclusivo com academia, salão de festas, restaurante e piscinas. Sorteio de um Porsche entre os compradores. Visite o apartamento decorado no local. Cristo Rei, investimento com alta rentabilidade. Característica da construtora Jobim. Fone 55 3026 4040. Perfeição, grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli, grau de perfeição. Pra comer um bom churrasco cercado de variedade, sempre bom no lugar certo, certeza de qualidade. Uma reunião de amigos em qualquer ocasião, churrascaria Tertúlia, qualidade e tradição. Avenida Pinto Bandeira, esquina das Dores. Fone 3222-0330. Aberta de terça a domingo. Churrascaria Tertúlia. A quarta-feira teve muita chuva em Santa Maria, aliás, ainda está tendo neste momento, chove bastante aqui na cidade e também em praticamente todo o Rio Grande do Sul.
Aqui em Santa Maria, nas últimas 24 horas, choveu cerca de 60 milímetros. Teve trovoadas e descargas elétricas registradas ao longo do dia. No centro da cidade, no centro de Santa Maria, poucas pessoas circularam pelo calçadão, pelas imediações ali também do calçadão, como você confere nas imagens. Na região, cidades como Agudo registrou 89 milímetros de chuva, Cruz Alta 116 milímetros e Faxinal do Soturno 76. Essa instabilidade é por conta de uma frente fria que atua no estado, trazendo altos acumulados. De acordo com a Baroclima Meteorologia, na sexta-feira, uma massa de ar frio avança, trazendo de volta o sol. Moradores da rua Marechal Rondon, no bairro Carolina, região norte de Santa Maria, estão preocupados com a situação de uma ponte sobre o arroio Cadena. De acordo com eles, a cabeceira da ponte está cedendo e sem os pilares necessários para a sustentação. Segundo um morador que fez o alerta, a construção da ponte já foi feita sem essa sustentação. Com a chuva, o medo dos moradores que utilizam a ponte aumenta, principalmente porque é grande o fluxo de carros e pedestres que passam diariamente pelo local. Nossa produção entrou em contato com a prefeitura, que informou, através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, que a parte estrutural não apresenta problemas, mas que por causa dos relatos, uma equipe deve ir até lá realizar uma vistoria. E seguimos falando sobre o tempo. Vamos agora conferir como ficam as temperaturas para quinta-feira em Santa Maria. Vamos conferir aí na tela. A quinta-feira amanhece com a mínima de 8 graus e máxima de 13. Na sexta-feira varia aí entre 7 e 18 graus. No sábado, 10 graus de mínima, máxima não passando aos 21. Você vê aí que a máxima daí já aumenta um pouco. E no domingo, mínima de 12 e máxima também já bem mais alta, podendo chegar aí aos 25 graus. E vamos agora para os destaques da edição impressa do Diário de Santa Maria para esta quinta-feira, dia 26 de agosto. Olá, eu trago os destaques da edição impressa do Diário desta quinta-feira. A Prefeitura regulamentou a Lei de Liberdade Econômica, que busca dar maior liberdade para empreendedores locais. O município de Santa Maria terá de pagar este ano empréstimos de mais de 11 milhões de reais. Entre eles está o financiamento para a pavimentação de algumas avenidas da cidade. E nesta quinta-feira vai ter uma nova ação de vacinação de jovens a partir dos 18 anos contra a Covid-19. Na polícia, filho de empresário é indiciado por suspeita de planejar o assalto à casa do próprio pai do centro de Santa Maria. A ação ocorreu em julho. Brigada Militar retorna para a antiga sede depois da reforma do prédio histórico. Nós temos também nova concessionária de veículos, vai abrir na cidade e gerar 10 empregos. E no esporte, a Judoca Maria Portela visita o projeto social que a revelou e recebe homenagens aqui na cidade. São esses, então, alguns dos assuntos que eu trago em destaque para a nossa edição impressa do Diário desta quinta-feira. E no próximo bloco, aqui no JD, vamos receber o pró-reitor de graduação da UFSM, Jerônimo Tibuchi. O Jornal do Diário faz mais um intervalo com imagens ao vivo da BR-158 no trevo do Castelinho, já ali na subida para a cidade de Itaara. Agora são 6 horas e 44 minutos, nós já voltamos. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários.
As lojas Beltrame completam 40 anos. De tijolo em tijolo, subimos em direção ao sucesso. Somos a maior loja de materiais de construção de Santa Maria e estamos entre as maiores do estado. Quando você escolhe nossos produtos, leva um pouquinho da gente para casa. Estamos presentes em tantos lares que nos sentimos parte da cidade. Há 40 anos concretizamos seus sonhos e você ajuda a construir nossas histórias. Venha conhecer o Cristo Rei, um projeto de conceito internacional na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos de 2 dormitórios, duplex e lojas. Paisagismo espetacular e um clube exclusivo com academia, salão de festas, restaurante e piscinas. Sorteio de um Porsche entre os compradores. Visite o apartamento decorado no local. Cristo Rei, investimento com alta rentabilidade. Característica da construtora Jobim. Fone 55 3026 4040. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Na segunda-feira, a UFSM publicou o edital com as orientações sobre a primeira chamada oral pelo SISU para o segundo semestre letivo e a relação dos candidatos habilitados na lista de espera. A relação das vagas disponíveis vai ser divulgada nesta quinta-feira e para falar sobre este assunto, nós estamos recebendo ao vivo aqui no JD o pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Santa Maria, o professor Jerônimo Tibuchi. Muito boa noite, obrigada pela participação e eu já lhe devolvo então com uma pergunta, querendo saber como que funciona realmente o SISU e se existe alguma diferença do processo da chamada em relação às edições anteriores, principalmente em função da pandemia. Boa noite. Boa noite, cumprimentar a todos os que nos assistem e agradecer também ao convite do Jornal do Diário. Bom, o SISU, nesse período pandêmico, ele apresentou para nós, então, algumas novidades, né, que foi a total informatização do processo de habilitação dos candidatos. Então, nós temos hoje a entrega dessa documentação dos candidatos, toda ela feita por um processo informatizado, né? O candidato coloca as documentações independente da sua cota e também nós realizamos as entrevistas por webconferência, que são as entrevistas com os candidatos pretos e pardos, indígenas e também com os candidatos pessoa com deficiência. Então, a gente teve aí um avanço muito grande nesse sentido tecnológico do processo, né, e que com certeza vai ficar como um legado, né, para edições futuras. Nessa edição nós publicamos o edital da chamada, né, a nossa chamada oral, que é da lista de espera. É a chamada onde nós preenchemos uma grande quantidade de vagas, né, aproximadamente 40% foi preenchido na chamada anterior, que é a regular, e agora nessa chamada a gente tem um grande preenchimento, que é então a primeira chamada oral da lista de espera. Publicamos no dia 23, como vocês mencionaram, o edital e também a lista de espera completa. Professor, ao ver o número de vagas disponíveis para um determinado curso, muitos candidatos, mesmo que façam parte da lista de espera, acabam não participando do processo. Qual a importância da participação e também a orientação, né? Reforçar a orientação aos candidatos? Excelente pergunta, né? O número de vagas, né, ele não determina se esse candidato ele vai conseguir, né, se habilitar ou não, né, na nossa lista de espera. O que acontece, né? Nós temos candidatos que não fazem a habilitação. Então, independente da colocação do candidato, é interessante que o candidato, se ele está na lista de espera, se inscreveu na lista de espera do SISU, ele faça a habilitação. Porque também as vagas elas migram entre as cotas, né? Então, por exemplo, se eu não tenho candidatos suficientes para uma determinada cota, como por exemplo uma cota de PPI, de preto, pardo e indígena, essa vaga ela vai migrando, passando entre essas cotas até chegar na ampla concorrência. Então ele é um processo muito dinâmico, né, de chamada oral,
que a gente adaptou para a virtualidade dessa chamada oral nesse processo agora. Então é muito importante, se o candidato está na lista de espera, habilite-se, né? Porque a gente pode, depois de rodar o sistema com os candidatos habilitados, esse candidato pode ser contemplado. Então essa é uma excelente pergunta, né? Para que a gente possa informar realmente os nossos candidatos que querem uma vaga na Universidade Federal de Santa Maria. Sem dúvida, né, professor? É importante a gente estar trazendo esse assunto, até porque mudou o formato, né? Tudo muito novo, tiveram que se reinventar para seguir as regras. Então, agora, é possível não participar dessa etapa e aguardar alguma outra chamada? O candidato que está na lista de espera, na realidade, ele vai ser, se ele for chamado, né? Se ele se habilitar e for chamado na lista de classificados, ele deverá confirmar a vaga. Agora, se ele não se habilitar agora, ele pode se habilitar na segunda chamada. A segunda chamada era uma chamada de classificação geral. Ela não é mais dentro das cotas, né? Essa primeira chamada oral ela é dentro das cotas, mas as vagas migram todas elas até chegar à ampla concorrência. Então esse candidato ele pode sim deixar para se habilitar, por exemplo, na segunda chamada, que é uma chamada de classificação geral, onde todas as cotas concorrem juntos, mas a partir da média de classificação geral. Então ele pode escolher. Claro que a gente sempre recomenda, né, que ele pode fazer as duas tentativas, né? Não conseguiu agora na primeira chamada, pode tentar também na segunda chamada. E ainda há, aproveitando o ensejo da tua pergunta, ainda a gente tem vagas complementares, que são aquelas que não foram contempladas no SISU. A gente abre o edital de vagas complementares e esse edital de vagas complementares, então, ele utiliza os 5 últimos anos do Enem. Então a gente faz o edital de vagas complementares. Essa dinâmica que nós construímos aí desde 2014, aprimorando esse processo, essa dinâmica faz com que a UFSM seja uma das universidades do Brasil que mais preenchem vagas por esse sistema. Nós preenchemos aproximadamente 97% a 98% das vagas em todo o processo seletivo. Claro que esse processo seletivo ele tem uma peculiaridade, né? O processo do meio do ano, o número de cursos ofertados é um pouco menor, né? Que é para ingresso na metade do ano. Então ele tem agora 1.000 e poucas vagas, né? Diferente do processo do início do ano, do verão, que a gente chama que tem mais de 3.000 vagas. Professor, aproveitando que o senhor fez menção aí à questão das cotas, né? Para que fique claro, como ocorre o processo, né, com os candidatos selecionados por cotas e qual o percentual de vagas que são destinadas para esses públicos? Nós temos, então, de acordo com a Lei 12.711 de 2012, essa lei estabelece o ingresso por cotas nas universidades públicas brasileiras, né? Nas universidades federais públicas brasileiras e também nos institutos federais. Então, a partir disso, a gente tem determinadas cotas que são estipuladas, como a cota relacionada, por exemplo, à baixa renda, né? Que é a cota para candidatos que têm a renda bruta mensal per capita menor ou igual a 1,5 salário mínimo, as cotas relativas a autodeclarados preto, pardo ou indígena e também as cotas relativas à pessoa com deficiência. E nós temos cotas que vão agrupando, né, essas cotas específicas. Por exemplo, a L10 é uma cota de escola pública, né, baixa renda, autodeclarado PPI e pessoa com deficiência. Então, aquele que apresenta os requisitos em todos esses elementos pode se inscrever na L10. Por isso que a gente chama muito a atenção do candidato para que ele verifique realmente em qual cota ele se enquadra, né? Nós mudamos muito o layout do edital, tornando o edital bastante acessível, né? Muita comunicação nas redes sociais, usando o Facebook, usando o Instagram, para que o nosso candidato tenha uma facilidade, porque um edital é extremamente complexo, mas trabalhado por uma linguagem dos jovens nesse sentido. Então as cotas elas são determinadas pela 12.711 e elas vão sofrer uma revisão em 2022, né, da necessidade de continuar com o sistema de cotas, né? Com certeza esse sistema democratiza, pluraliza, né, trabalha com uma universidade muito mais includente, né? Então nós trabalhamos a partir dessa sistemática. Cada cota tem um tipo de documentação para se comprovar, né? As cotas de autodeclarados preto, pardo e indígena, a UFSM é referência no estabelecimento de uma comissão que não utilizou só a autodeclaração, mas faz a entrevista. Nós sempre primamos pela entrevista. Então, referência foi que nós fomos chamados também, essa mesma comissão,
para fazer o concurso de juiz substituto da 4ª Região, né? Essa nossa comissão auxiliar também na seleção, né, por cotas de servidores públicos. Então, é bastante importante que a gente entenda que o candidato precisa prestar muito atenção, né, na documentação para cada cota, para não errar a inscrição da cota, né? Mas esse processo de inscrição da cota ele acontece antes, em uma outra plataforma que se chama SISU Gestão, onde o estudante se inscreve e escolhe a cota. Professor, a gente vai se encaminhando já para o final da nossa entrevista e queremos falar então que a vacinação, né, atingindo a maioria da população, quais são as perspectivas de retomada das atividades presenciais na UFSM? O regime de exercícios domiciliares especiais na UFSM, ele foi implementado também como uma das universidades que mais reagiu a esse processo, né? No dia 16 de março iniciou a pandemia e nós já implementamos o RED, o regime de exercícios domiciliares especiais, no dia 17 de março, né? Colocando as atividades que puderam ser executadas no formato virtual, né? Dentro da estrutura da Universidade Federal de Santa Maria. O RED ele foi depois atualizado por uma resolução em agosto de 2020, a 24, que sofreu mais 2 atualizações, a 042 de 2021 e a 061 de 2021. Nessa última resolução nós colocamos o retorno do calendário suplementar, né, o retorno modular e escalonado. O que isso significa, né? Nós manteremos mais uma edição do RED, então nós estamos no semestre 2021.2, que vai iniciar dia 13 de outubro. Nós vamos ter mais uma edição desse RED, que vai até meados de fevereiro. Então, as disciplinas teóricas todas vão ser pelo RED para evitar o retorno em massa, né? Nós temos várias implicações, né? O uso do RU, o uso da casa do estudante, né? Que recebe mais de 2.600 estudantes, né? Então, os perigos relacionados à pandemia, e nós temos um órgão máximo que faz essa avaliação, que é o Centro de Operações Emergenciais em Saúde e Educação, que é o COIE. Então, o COIE faz essa análise realmente. Então, a resolução 061, ela prevê um retorno escalonado da parte prática, recuperação da parte prática e um retorno escalonado. Nós já começamos com isso. Todos os cursos da saúde já têm um retorno da sua parte prática, já estão presenciais na universidade. Então, agora, gradativamente, outras unidades, né, como CCS, CCR, CCSH, vão começar a ser liberados a partir dos seus planos de contingência, e aí vão ter o retorno prático, né? Então nós vamos ter um modelo híbrido agora, não de ensino híbrido, mas de retorno híbrido, né? O retorno híbrido é a parte prática sendo executada presencialmente e a parte teórica ainda em rede, pelo menos até fevereiro, né, de 2022. Ok, está certo. Vamos torcer aí para que tudo retome ao normal ou ao novo normal, né, o mais breve possível. Pró-reitor de graduação da UFSM, professor Jerônimo Tibuch, nosso muito obrigado pela presença aqui no Jornal do Diário, e o JD volta amanhã. A seguir você fica com o programa Sala de Debate, segunda edição. E nós encerramos a edição de hoje com imagens da judoca Maria Portela, que esteve na sede do Diário hoje à tarde, participando ao vivo do programa Direto da Redação, com a jornalista Thaís Sereta, e recebeu uma homenagem com um quadro de fotos das 3 Olimpíadas que esta grande atleta já nos representou. Muito obrigada, Maria Portela, pelo seu empenho, profissionalismo e dedicação ao esporte. Uma boa noite para você. Da redação, obrigada. Aplaudindo, viu? Poxa, muito obrigada. Parabéns por toda essa tua luta. Obrigada, eu nem tenho palavras para agradecer. Transmitir esperança, transmitir força, transmitir resiliência. Isso que muitas vezes foi necessário dar vários impulsos nas dificuldades. Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos.